Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Os 12 Trabalhos de Hércules, de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a parte de hoje, que é Os Cavalos de Diomedes, parte 4. As Éguas. Será que as éguas vão aparecer agora? Vamos descobrir. Mas primeiro a ilustração. Um grupo de cavalos e entre eles tem uma pessoa misteriosa. Quem será? São 2 cavalos. Depois de mais aquele tremendo feito, Hércules ficou radicalmente curado de qualquer restinho de cólera recolhida, que por acaso ainda houvesse em seu coração, e lembrou-se das éguas de Diomedes. Sim, temos de cuidar disso. Cada dia que passo aqui, mais vítimas lá nos Bistônicos são devoradas por aqueles monstros. E deu ordem de volta. A volta de Hércules para a Grécia foi rápida, e ocorreu sem outro incidente, além do novo enjoo que o assaltou na travessia do Mediterrâneo. Que horríveis os enjoos do herói. Enjoos hercúleos devem ser. O Visconde aconselhou a cheirar e morder um limão, mas nunca houve remédio mais inútil. Hércules só sarou quando pôs o pé no promontório da Maleia. Lá estava meio a meio a esperá-los. Aproximou-se no galope alegre e radiante como um menino que entra em férias. Pedrinho, Emília e o Visconde todos falavam ao mesmo tempo. Cada qual queria ser o primeiro a contar os tremendos casos sucedidos na Líbia e no Egito. Depois conversaram sobre Diomedes. Meio a meio contou que dava pena o que passava por lá. As éguas carnívoras tinham um apetite hercúleo. Devoravam uma vítima por dia. 4 éguas, 4 vítimas. Então, em um mês daria 120 pessoas aproximadamente. Bastante gente. O infame Diomedes espalhara um verdadeiro batalhão de guardas pelas costas a fim de recolher os pobres náufragos. Era o que toda a gente por ali dizia. Prosseguindo na viagem, o grupo chegou à terra dos Bistônios, onde acamparam fora da cidade em que residia o rei. Hércules, que estava cansadíssimo porque a viagem por mar o enfraquecera muito, determinou refazer-se com 2 dias de repouso absoluto e pediu a Pedrinho que fosse ver onde ficavam as éguas. Pedrinho partiu com o Visconde. As éguas viviam num estábulo de granito solidamente acorrentadas. Quem tirou a limpo esse ponto foi o Visconde. Claro, porque ele é milho e águas carnívoras não comem milho. Ainda mais águas antropófagas. Ou cavalos antropófagos, seja como for. Pedrinho ficou de longe, escondido atrás de uma árvore. As comissões mais perigosas sempre cabiam a um sabuguinho. Pequeno como era e com seu ar de arranha de cartola, com facilidade se insinuava por toda parte sem que o percebessem. O seu reduzido tamanho facilitava tudo. E se por acaso levasse a breca, tia Anastácia fazia outro. Sabugos não faltavam no sítio de Dona Benta. Mas ali na Grécia não tinha sabugos. Ainda mais naquela época. Hoje deve ter. O Visconde chegou até a entrar no estábulo das monstruosas éguas para verificar se tinham realmente casco de bronze. Tinham. Ele bateu num deles com um pedregulho. Terminando o repouso, Hércules levantou-se completamente refeito da viagem por mar e pronto para a realização da nova proeza. Seguiu o caminho indicado pelo Visconde, indo dar nos estábulos. Diante das éguas se deteve para estudar a situação. Eram 4. Tinha de arrancá-las dali uma por uma. Isso, porém, depois de destroçar uma dúzia de guardas ali postos por Diomedes.
Esta parte foi a mais simples. Com 12 golpes de clava, Hércules abateu os 12 guardas. E agora, como fazer com as éguas? Lembrou-se de uma coisa. Perto morava Abderos, um seu amigo. Submeteria as éguas e as levaria a Abderos para que as guardasse. Por que isso? Por que não as destruía de uma vez? A explicação era a seguinte. Hércules desejava pregar em Diomedes uma grande peça. Fazer que aquelas éguas que já haviam comido tanta gente também comessem a ele. Deixava-as guardadas por Abderos. E depois de derrotar as forças de Diomedes e aprisionar o Cirei, então faria devorar pelas éguas. O malvado daquela marca estava a reclamar um castigo assim. E Hércules subjugou uma por uma as éguas e as levou para a vila de Abderos. Conserve-as aqui até que eu traga a sobremesa que merecem essas devoradoras de gente. Disse e voltou para desafiar Diomedes e suas forças. Os exércitos dos bistônios foi facilmente derrotado e Diomedes aprisionado. Hércules acorrentou-o e levou-o à morada de Abderos, mas lá passou por uma grande decepção. As éguas haviam devorado seu pobre amigo. A dor de Hércules foi imensa. Depois da dor veio a cólera, e agarrando Diomedes, arremessou por cima dos monstros famintos. Pedargo foi a primeira que mordeu. Lampon, Janto e Deno vieram a seguir. Em seguida, Diomedes se viu estraçalhado e transferido para o bucho das feras. Então, essa da ilustração era o misterioso Diomedes. E agora, matá-las? Não, tinha de levá-las vivas a Euristeu, pois do contrário, o desconfiado rei não acreditaria na realização do 8º trabalho de Hércules. Mas como levá-las ali da Trácia até Micenas? Conduzir o touro de Creta fora fácil, porque o touro era um. Tratando-se de 4 éguas, as dificuldades quadruplicavam. Para variar, trabalhos hercúleos. A solução que isso teria de fazer, a solução que Hércules achou foi muito simples, levá-las uma a uma. Para isso, Hércules teria de fazer 4 vezes o trajeto dali a Micenas, ida e volta. O que ele fez? As éguas foram levadas uma a uma e deixadas escondidas lá na floresta do acampamento. Como não comiam capim, houve necessidade de alimentá-las com carne, e os rebanhos dos arredores sofreram forte devastação. Ou então, acostumá-las aos poucos comendo pasto. Pega carne, faz guisadinho e mistura com pasto. Primeiro 10% de pasto, 90% de carne. Depois vai diminuindo a carne e aumentando o pasto até chegar a 100% pasto. Será que funcionaria? Fica um mistério. Depois de conduzir para a floresta 4 éguas e de deixar lá o Visconde aguardá-las, o herói foi ao palácio como das outras vezes. Quero falar com Sua Majestade, disse ao porteiro. E o porteiro introduziu Ariel à presença. Majestade, as éguas de Diomedes, comedores de gente, já se acham aqui conforme as ordens recebidas. Onde? Na floresta do nosso acampamento, guardadas pelo meu escudeiro. Euristeu desapontou pela 8ª vez. O despeito o fez morder os lábios. Olhou para Eumolpo. O ministro tinha a cara no chão. O rei segurou a barba. Ficou pensando por alguns segundos, depois disse: Muito bem, solte-as. Hércules não discutia ordens. Não fez nenhum sinal de estranheza. Limitou-se a uma curvatura de cabeça. Assim será feito, majestade. E voltando ao acampamento, disse Pedrinho. Euristeu ordenou-me que soltasse as éguas. Soltá-las? Exclamou o menino admiradíssimo. Soltar essas feras antropófagas? É o que me resta a fazer. Pedrinho não compreendia aquela estranha submissão de Hércules ao rei. Com um peteleco podia mandá-lo para o beleléu. E, no entanto, humilhava-se diante dele, executava-lhe todas as ordens, por mais absurdas que fossem, como fez
como faz o escravo para o senhor. O Visconde estava sentadinho num toco de pau lá na fímbria da floresta. Hércules gritou de longe: "Solte as éguas, escudeiro!" Emília espantou-se daquele absurdo. Que coisa! Mandar o coitadinho soltar 4 monstros antropófagos pesadamente acorantados. A força do Visconde não dava nem para erguer um dos elos das correntes. Será que o herói enlouquecera de novo? Cochichou ela para Pedrinho. E protestou: "Isso também não, Lelé. É preciso respeitar a fraqueza humana." Hércules deu uma grande risada. "Estou brincando." E foi ele mesmo soltar as éguas. Os pica-pauzinhos treparam a árvore mais próxima e foi lá de cima que assistiram ao terrífico espetáculo da galopada das éguas de Diomedes por aqueles campos afora. Que destino tiveram tais monstros? Dias depois vieram a sabê-lo por Minervino, quando o mensageiro de Palas voltou da mansão dos deuses. Foram devoradas por um bando de lobos nas encostas do Monte Olimpo. "Lobos?" exclamou Emília muito assustada. "É possível que existam lobos capazes de devorar semelhantes monstros?" Minervino explicou que era um bando de lobos olímpicos. Fiquei na mesma. E você? Se entendeu? Coloque nos comentários aqui embaixo. Revoltado contra o procedimento de Euristeu, o deus dos deuses lançou contra elas um bando de lobos ferocíssimos. "Por que não as matou com aqueles raios fabricados por Hefaístos?" quis saber Emília. "Porque Zeus reserva os seus raios para fulminar os homens." Tá explicado. No dia seguinte, recebeu Hércules um chamado do palácio. Foi. O rei já havia conferenciado com Eumolpo e escolhido mais um trabalho para o herói, o 9º. E foi nesses termos que o comunicou. Hipólita, a rainha das Amazonas, possui aquele cinto maravilhoso com que Ares apresentou. Minha filha Admeta faz questão de ser dona desse cinto. E só. Hércules voltou para o acampamento tão apreensivo como das outras vezes. Era tal o general Napoleão que, consultado sobre o que sentia antes de travada a batalha, respondeu: medo. Cada vez que Euristeu incumbia de um trabalho, Hércules sentia medo. Assim foi naquele dia. Quando chegou ao acampamento, ainda estava inquieto. "O que vai ser agora?" perguntou Pedrinho, que lhe saíra ao encontro. Hércules suspirou. "Algo terrível. Admeta, a ambiciosa filha de Euristeu, quer ser dona do famoso cinto que Ares deu à rainha das Amazonas. Tenho eu de ir ao reino dessas terríveis guerreiras em busca do tal cinto." "Está com medo, Hércules?" "Medo propriamente não", declarou o herói, "mas não me iludo quanto às dificuldades desse trabalho. As Amazonas são guerreiras terríveis e numerosíssimas. E o pior é que são mulheres. Nunca lutei contra mulheres. Chego até a achar uma coisa sem jeito. Daí vem a minha preocupação." Perto dali, lá diante do templo de Ávia, estava Emília sentadinha ao lado do Visconde, falando mal de Juno. "Bisca maior nunca vi", dizia ela. Má até ali. Parece até aquela negra lá perto da ponte que matou a filha de tanta judiação." Meio pesado para um livro infantil. Concorda ou discorda? Concordando ou discordando, coloca nos comentários aqui embaixo. "Ah, se eu fosse Zeus, jogava aquela bisca lá de cima com um bom porrão e casava-me com Palas. Essa sim merece ser deusa." "Mas se ele é pai dela, como é que vai casar com ela?" Fica um mistério. E o Visconde recordou da advertência de Minervino sobre o perigo de falar mal dos deuses. "Ela não escuta", disse Emília. "Estou falando baixinho. Além disso, eu..." Emília não acabou a frase. Tentou concluí-la e não pôde. Ficara subitamente áfona, ou sem voz, muda. Muda como um peixe. Pensava direitinho, queria falar e nada. De sua boca não saía som nenhum. O Visconde, impressionadíssimo, examinou-lhe a garganta. Depois foi correndo avisar Pedrinho lá às voltas com Hércules. "Pedrinho", disse ele, "parece que Emília emudeceu." "Emudeceu? Como? Que história é essa?" "Emudeceu, ficou muda, perdeu a faculdade de falar." "Como?" "Estava conversando comigo muito bem ali
na porta do templo e de súbito parou no meio de uma frase. Além disso, eu... Pôs a fazer caretas, esforçou-se e nada. Nada mais saiu. Nem sai. Espiei a gargantinha dela. Tudo normal. É um mistério que não compreendo. Emílio correu a ver. Encontrou Emília muito agitada, querendo falar e não podendo. Muda. Absolutamente muda. Na ânsia de explicar-se, foi lá a canastrinha. Tirou um pedaço de papel e com um toco de lápis escreveu. Quebrou-se lá dentro de mim alguma peça. Quero falar e não posso. Tenho medo de que seja castigo do céu. Eu estava falando mal de Juno. A coitada. Uma deusa tão bonita e boa. Se ela tem ódio a Hércules, é com razão. Hércules não tem culpa nenhuma, bem sei. Mas Juno tem razão. É coitada. Há de sofrer muito com aquele marido tão ruim. Perdão. Zeus também não é ruim, coitado. Só que a trabalheira dele é demais. Pedro perguntou. Mas não pode mesmo falar nada, Emília? E ela escreveu. Não está vendo? Felizmente não fiquei surda e me arrumo deste modo. Ouço e dou a resposta por escrito. Mas isso não pode ficar assim, Emília. Temos de ver um jeito de decorar essa mudez. Se for coisa do Olimpo, nós nos arranjamos com Palas por intermédio de Minervino. Se for algum desarranjo fisiológico, temos de consultar os grandes médicos de Atenas. Ou então procuraremos Medeia. Ela dá uma fervura e pronto. Emília escreveu. Não quero que me fervam. Tenho medo de ficar cozida por dentro. A minha mudez há de ser mesmo coisa lá do Olimpo, porque veio exato no momento em que eu chamava de bisca. Minervino me há de valer. O mensageiro de Palas era um homem esquisito. Ora estava ali, ora não estava. Aparecia e desaparecia sem dizer adeus. Mas naquele momento em que tanto precisavam dele, nem sinal de Minervino. O Visconde contou a Hércules a história da subitânea mudez da Emília. Pois é isso. Parou no meio da frase e nunca mais. Mudíssima. Coitadinha. Hércules não queria acreditar. Há de ser coisa passageira. Uma vez fiquei assim por causa de um forte resfriado. Perdi completamente a voz. Ficou áfono, disse o Visconde. Hércules não entendeu. O Visconde explicou. Pois áfono, privado da voz, é uma palavra grega. Á quer dizer sem. E fone, você sabe que é voz. Nós lá no nosso mundo moderno usamos muitas palavras vindas daqui, como fonógrafo, escrita da voz, fonografia, fotografia, escrita da luz, isto é. E o Visconde explicava e Hércules não entendia. Apesar de grego, o herói ignorava as palavras gregas da ciência, que o Visconde, que era um sabuguinho, tinha na ponta da língua. Hércules admirava muito o Visconde. Ficava, às vezes, horas a ouvi-lo falar das tais coisas científicas, fazendo os maiores esforços para entendê-lo. Por causa de sua ideia sobre educação, o herói procurava educar-se nas cienciazinhas do escudeiro. Pois é, disse o Visconde, Emília está áfona, sem voz, muda. Você também ficou áfono por causa do resfriado. É muito receio que a mudez da Emília seja uma vingança de Hera. Por quê? Porque Emília estava falando mal de Hera quando emudeceu. Emília não tem papas na língua. Diz tudo quanto sente. E como está de ponta com Hera, volta e meia trata de bisca. Que é bisca? Perguntou Hércules. O Visconde disse o que era a palavra bisca. Ele matou. Quando lá no sítio a gente quer falar mal de uma pessoa, diz, é uma peste, é uma praga, ou é uma bisca. Emília vivia chamando Hera de bisca. E foi numa dessas vezes que emudeceu. Hércules ficou pensativo. Depois levantou-se e foi ver a nova vítima da vingativa deusa. Então, Emília, é verdade que perdeu a fala? Emília fez uma carinha de sim que deixou o herói seriamente condoído. Temos de cuidar dela, disse ele, voltando-se para Pedrinho. Palas a boa deusa, que tanto me tem valido, há de valer a ela também. Aguardemos a vinda do mensageiro. A mudez da Emília foi um sério transtorno para o herói e os pica-pauzinhos. Emília era a alma do bando. Sem Emília, ninguém se arrumava. Além de que só ela possuía o segredo mágico do faz de conta. Esse supremo recurso de ocasiões de grande perigo.
Se não fosse a aplicação do faz de conta na luta de Hércules com o javali do Erimanto, onde estaria o herói naquele momento? Com certeza morto e enterrado. E como era assim, Hércules decidiu que a restauração da voz da Emília tinha muito mais importância para todos do que a conquista do cinto de Hipólita. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal, pelo menos. Ou mais. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte da história e melhor possível.